Bom dia, estamos iniciando o momento diário de oração, promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente neste sábado, 10 de abril de 2021. Sejam muito bem-vindos. Nilva Ruivo, presente, Maria José Almeida Batista, Beth Lima, Grácia Maria, Aneldes Rosa, Inês Bittencourt, bom dia, Elizabeth Beth, Juliana Campos, Maria Divina Francisca Winder, Kátia Silveira, Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Kátia Salerno, Marilene Silva da Luz, Maria Aparecida do Carmo, bom dia, Maria Rosalia Oliveira da Silva, Aline Flores Crâncio, bom dia, Adriana Dias, Azai da Terra, Elza Fraga, José Paulo Sêmenes, Ana Laura Giselda Gomes Soares, Rosa Oliveira, Jane Excel, Leoni Campos, bom dia. Marli Marques dos Reis Gonçalves, Jane Macedo, Débora Santos, Dina Costa Souza, bom dia. Rosane Salerno, sejam bem-vindos. Regiane Brunner, Aparecida Oliveira, Jacilene Fontes, Maria Lúcia Escosiero Dutra, bom dia. Helena Bauer, Geni Vantini, Rogério Ranucci, Olga Olivia Torres, Roni Lira Cunha, bom dia. Regina Bachmann, Rejane Dutra, Noeli Nunes, bom dia. Adília Milagres, bem-vindos. Georgina Anchieta Valente, Olga Rodrigues, Neiva Santos, Maristela Souza, bom dia. São 9 horas. Vamos iniciar o nosso encontro, sejam todos cumprimentados, os que estão chegando agora, sintam-se abençoados, dizendo de nós outros aqui, da nossa alegria, da nossa felicidade, com a possibilidade de estarmos reunidos para um trabalho em nome de Jesus. Isto é gratificante. Graças à colaboração fraternal de todos, estamos conseguindo realizar a nossa atividade. Vamos ao capítulo 174. Estava dizendo, Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, diz-nos: a verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade. Aquela é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva, irritada. A coragem nasce da fé, que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer-se e resiste ao tempo sem perder o valor.
raciocina antes de agir e permanece iluminada pelo ideal, enquanto se mantém no campo das lutas. Demonstra a tua coragem, agindo sempre com acerto e equilíbrio. O nosso momento diário de oração tem nos trazido muitas possibilidades para a construção da alegria e da felicidade em nós mesmos e naqueles que estamos unidos por pensamentos, por sentimentos. Temos levado naturalmente esperança para muitos, temos consolado a nós próprios e dividindo esse consolo, esse bem-estar que aqui fruímos para os nossos demais irmãos. As nossas vozes, os nossos pensamentos percorrem o universo e alcançam, sob o influxo amoroso dos benfeitores, as criaturas a quem endereçamos os nossos pensamentos e tantas outras que talvez jamais ficaremos sabendo quem são. Portanto, vamos orar com fervor, com um sentimento elevado, desprovido de qualquer sentimento menos nobre, a não ser o sentimento da alegria, da felicidade, de podermos hoje servir ao nosso irmão. Vamos à nossa prece. Pai de benevolência e justiça, te agradecemos esta oportunidade e com os corações palpitando de felicidade, sentimos a tua inefável ação amorosa sobre nós, como o sol a aquecer os nossos corpos e o ambiente, a iluminar-nos, tanto quanto iluminar as condições em que nos encontramos nesse instante. Que essa luz proveniente do sol seja o símbolo desse teu amor que deve fulgurar na nossa intimidade, levando essa luz para dissipar as sombras internas que ainda benéfica, imperecível, chamada amor, em que tu nos sustentas, não só aqui na Terra, mas no universo, tem nos alcançado de certa forma, fazendo com que cada um de nós se ilumine um pouco mais. A despeito de nossas fraquezas, de nossas imperfeições, aqui estamos reunidos para formar uma corrente vibracional para alcançarmos as criaturas que mais necessitam. É a nossa pequena dádiva, Pai. Não temos muito, mas o que temos estamos dividindo. Estamos colocando à disposição dos enfermos, daqueles que conhecemos e dos que não conhecemos, dos que estão em situações menos graves até aqueles em situações gravíssimas. As nossas vibrações também estão sendo disponibilizadas para os nossos irmãos que estão se despedindo do convívio físico entre nós, para voltarem ao lar espiritual, juntarem-se aos seus amores que lá ficaram expectantes e os recebem com toda certeza, com a alegria, com a felicidade, porque conquistas aqui foram realizadas no campo da moralidade. Todos nós nos equipamos um pouco mais, mesmo que seja em mínimas condições, mas sempre voltamos um pouco mais melhorados. Portanto, Pai, assista a esses nossos irmãos que estão empreendendo a viagem de retorno, para que nada lhes falte neste
momento em que fazem essa transição vibracional do mundo físico para o mundo espiritual, experimentando naturalmente algumas perturbações, alguma desarmonia, que queremos sejam breves, para que logo se estabeleça as condições ideais para continuar a continuação da vida. Quero te dizer também, Pai, que o teu dileto Filho, o Cristo, tem nos propiciado inúmeras condições de evolução. Ele veio nos explicar e nos exemplificar o amor. Esse amor no qual estamos todos mergulhados e no qual tu, Pai, sustenta esse universo. Ele veio nos ensinar que amar é fazer o bem, é ser caridoso, é não desejar o mal ao outro, é amar aquele que nos persegue e calunia, é olharmos uns para os outros sem distinções de circunstâncias transitórias, como a cor da pele, as anomalias físicas, as demências, as enfermidades que se expressam nos corpos falíveis. São circunstâncias passageiras e experiências necessárias para a nossa evolução. Que saibamos conviver com o diferente, como se diferente não fosse, porque isto é somente uma condição nossa, da nossa inferioridade. Essas diferenças precisam desaparecer do nosso meio, a fim de que todos possamos nos relacionar como irmãos. Assim como os nossos irmãos biológicos, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos filhos, possuem imperfeições, também possuem virtudes. Ora, se podemos amar esses da nossa família nas suas diferenças evolutivas e convivemos de uma certa forma harmonicamente com eles, por que não fazer com os outros que nos são estranhos? Por que não amar aqueles que caluniam, que escondem do seu semelhante as oportunidades para a evolução? Escamoteiam a verdade, enaltecem a mentira. Jesus já havia nos falado a respeito disto no passado, que não é muito distante. E ainda ecoa em nossas almas as suas palavras no templo, quando chamava-nos ele de hipócritas. Porque vivíamos de aparência, como ainda hoje. Temos medo de nos mostrar tais como somos. Venho te pedir, Pai, misericórdia e compaixão para todos nós, mas principalmente pelos que optaram por fazer o mal, pelos que fomentam as intrigas, as guerras, as dissensões, as divisões, pelos que podendo fazer o bem, e estando sobre os seus ombros as responsabilidades para tal, optam por fazer o mal, disseminar o terror. O terror que se expressa por palavras, por atos, por ações nefastas, muitas vezes como as drogas, a violência urbana, a violência doméstica, a violência de Estado. Ó Pai, estamos nessa transição e o próprio Cristo disse: no tempo certo Deus fará a escolha.
entre justos e injustos, bons e maus, ímpios e puros. Estamos agora nesta seleção. E, portanto, precisamos fazer esforços para merecermos sermos selecionados pelo Pai. Não porque seremos aquinhoados com dádivas que não merecemos, mas a escolha é pelo mérito. Pelo bem que já desejamos fazer ou pelo bem que já conseguimos fazer. Pelo muito amar ou pelo pouco amar. Mas também essa escolha se dará por aqueles que, tendo a oportunidade de amar, escolheram odiar. Que, podendo perdoar, optaram pelo não perdão. A escolha será entre aqueles que oferecem-se em testemunho para dizer, pelas suas ações e condições que se expressa na sociedade, que ama, diferentemente daquele outro, que ainda armazena em si o ódio, o desejo de vingança, a raiva. Venho te dizer, Pai, que nestas circunstâncias todas, em que aqui estamos submetidos agora a esta pandemia, a ação desses vírus, mas, sobretudo, a ação de despóticos que tentam nos tirar a liberdade que o próprio amor nos concede, mas também nos cobra a responsabilidade pelo uso ou o abuso que possamos fazer da liberdade. Venho te pedir pelos que sofrem as enfermidades mentais, pelos que estão nesta hora sob a ideação suicida, na tentativa de tirar a própria vida, porque estão angustiados. Se abateu sobre essas criaturas a desilusão, a desesperança. E a apatia toma-lhes conta. E na prostração em que se encontram, a única saída que lhes passa na mente é extinguir o corpo físico, na vã tentativa de se libertar desta opressão. Sabemos o que irão encontrar logo depois no limiar entre a matéria e o espírito. Portanto, que de nossos corações parta nesse instante vibrações de tal monta que possa fazer com que estas mentes, na ideação suicida, possam mudar. E uma réstia de esperança possa alcançá-los. O otimismo possa lhes sorrir nesta hora. E a solidariedade possa se fazer presente. Nem que seja pela presença de alguém a olhar-lhes compassivamente, estendendo-lhe as mãos, dizendo: tu não estás só. Vamos caminhar, vamos apreciar a natureza, vamos identificar a beleza
que há em nós também, para que esta ação do amor de Deus possa florir nesses corações amargurados. Quero te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que nos rogaram preces. Eles desfilam em nossa mente agora os seus nomes. Eles também estão anotados em nossos apontamentos. Peço-te encarecidamente que estes benfeitores que estão nos assistindo agora mobilizem essas forças para atendê-los, estejam eles encarnados ou fora da matéria densa. Peço também a ti, Mestre, pelos irmãos que estão em grande sofrimento ao redor do planeta. Agradecidos, pedimos a ti, Mestre, que através dos benfeitores que estão conosco, banhar-nos em energias benfazejas. Assim seja. Capítulo 172 do livro Pão Nosso. Que despertas? É a interrogação que se torna título deste capítulo, que vai analisar essa passagem de Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E assim se expressa Emmanuel, então, pela pena de Chico Xavier. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Logo mais às 19h30, teremos uma oportunidade inigualável para descobrir essas nossas imperfeições e as nossas virtudes, naturalmente. O tema que iremos conversar logo mais às 19h30 é uma pergunta. Como acontece todos os sábados, porque o nosso encontro aos sábados é dialogado. É uma construção coletiva. Temos paciência? Vamos descobrir se temos? Ou se já estamos no caminho de tê-la?
Às 19h30, venham ter conosco. Tragam a sua colaboração. É importante. Assim, possamos atender a essa mensagem que acabamos de ler de Emmanuel. Alguns esperam por nós que pelo menos a nossa sombra possa lhes fazer algum benefício. E quero crer que todos nós que aqui estamos ofertando o que há de melhor em nós, para que o nosso irmão sinta-se melhor. Muitas bênçãos. Bom dia.